Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast legal. Hoje nós estamos aí com um assunto muito interessante, uma pessoa muito especial que está com a gente aqui, é o Rodrigo Pessoa, né? Ele é CEO da Inovar Varejo e nós trouxemos esse convidado para agregar aí em conteúdos para você que tem aí o seu próprio negócio, para a gente discutir aqui assuntos que realmente fazem sentido aí para sua empresa e que realmente vão te ajudar a decidir qual é o melhor para sua empresa. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, né? Eu tenho certeza que esse início de parceria é só o começo, né? Se Deus quiser. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu acho que alguém falou para você sobre o energético, porque é muita coincidência me receber com o energético. Verdade. Olha, Rodrigo, nós separamos sempre aí um momento, essa iniciativa do nosso podcast, é justamente gerar conteúdo para o nosso cliente, falar com o nosso persona. Acredito que não só a questão do energético, mas a gente tem muita coisa em comum aí, né? Atendendo clientes de mesmo persona, né? Lidando ali com o dia a dia do pequeno empresário, com pessoas que trabalham com o varejo, né? Eu costumo até falar com o meu time de vendas, falo, olha, vocês têm noção do que é varejo? Hoje o varejo, toda a relação de compra e venda de mercadoria se tornou varejo. Sim. Então a gente precisa sempre estar antenado a essas mudanças, né, essas inovações que tem nesse mercado, para a gente sempre estar trazendo inovação tecnológica. Esse é o nosso papel. O papel da Inovar hoje, eu queria que você contasse um pouquinho, antes da gente falar um pouquinho da Inovar, eu queria saber, e você contar para todo mundo aí que nos assiste, quem é o Rodrigo Pessoa, né? Quem que é esse cara aí que traz hoje aí tantas novidades para o mercado de varejo? Eduardo, eu poderia numerar vários adjetivos para falar sobre mim, referente ao varejo, mas cada dia que passa eu vejo que eu sou um apaixonado pelo varejo mesmo. Cada vez que o dia passa, eu vejo que as pessoas que vão continuar no varejo, no supermercado, têm que gostar disso, né? Então eu comecei minha trajetória na cidade interior de São Paulo, Bauru. Comecei como qualquer outro do varejo que inicia normalmente, como empacotador, fui passando por várias frentes do supermercado. Me vi um tempo atrás trabalhando numa rede muito famosa lá, que é a Rede Confiança, que teve aí mais de 60% hoje do meu know-how, que me abriu as portas para várias ações, vários testes que eu tive de ideias na época, e eu participei de uma implantação de um processo de consultoria nessa época lá. E eu fiquei muito curioso, fiquei abismado com o formato que o consultor falava, como se diz, com a prepotência que ele colocava no processo, né? Então eu perguntei para ele que eu precisava para ser um consultor. Ele falou, a primeira coisa tem que sair daqui. Você não pode ser um consultor de um conhecimento só. Então eu botei isso na cabeça, passei por alguns grandes players no Brasil, Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar, outras redes também. E todas essas redes eu tinha um prazo de validade. Então eu entrava nela, então quando eu conseguia sugar o que eu achava que era necessário, eu acabava saindo. Eu botei um prazo para mim inaugurar a minha empresa, né? Mas na realidade, na época, eu comecei como Rodrigo Pessoa, e eu senti a necessidade de criar uma empresa. Então, um ano depois, né, nasceu a Inovar Varejo. A Inovar ela veio com um propósito, com o intuito de realmente não só ser um redundante aí, mas de inovar e trazer algo diferente. Já tinha outras empresas de consultoria e a gente veio com uma proposta um pouco diferente. Bacana. Eu conhecendo o seu estilo, o estilo da própria Inovar, a gente vê uma semelhança muito grande. Eu acho que viver a prática, ainda mais no mundo de hoje, onde todo mundo se diz especialista, todo mundo se diz consultor, né? A gente vive a era dos coaches, né? As pessoas, sim, nada contra, mas eu acredito que o estilo prático, acho que a experiência que a gente adquire com aquilo que a gente trabalha, traz uma certa facilidade, né? Na hora da gente implantar um processo, na hora da gente indicar uma ferramenta, na hora da gente trabalhar o cliente do varejo, né? Até mesmo porque o próprio varejo, acho que quem quer lidar com o varejo, você quer atender as pessoas que são do varejo, você precisa estar no mínimo ali uns 10 passos à frente daquele cliente, até mesmo para você ter garantia daquilo que você vai indicar, daquilo que você vai aplicar, daquilo que você vai aconselhar. Eu acredito que toda profissão no Brasil, ela tem sua teoria e tem sua prática, né? Antes de você receber e ser graduado, ou uma prática obrigatória, uma residência através do médico, um estágio não remunerado, né, para você exercer. O consultor não é diferente, então nós temos que entender qual que é o objetivo da consultoria. Ela vem para agregar, a prática, a teoria é importante para perpetuar aquele conhecimento que você está aplicando no cliente.
Mas hoje a prática ela faz diferencial. Por quê? Porque você consegue materializar tudo aquilo no cliente, o que você está pregando. Então, se você não tem a prática, como que você vai conseguir pegar aquilo que você está pregando para o cliente, estruturar nele, adaptar a cultura dele quando sair algo fora do trilho? Então, infelizmente, o varejo hoje ele não permite você dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, você colocar um padrão, hoje a gente estava rodando na cidade, a gente viu cada cliente, por mais que ele tenha a sua particularidade, por mais que os problemas sejam parecidos, mas cada um na sua estrutura é uma proporção diferente. Então, não adianta a gente querer trazer uma bíblia do varejo e fazer com que ele siga religiosamente aquilo lá. É sempre importante entrar nessa personalização, né, da gestão, né? Cada um tem o seu jeito, né? Isso é bacana. A gente vive muito isso também na hora das implantações de sistema, porque assim, na verdade as pessoas até esse intuito da parceria com a Inovar e com outras empresas de consultoria também, que a gente já lidou aí, é justamente unir forças para atender necessidades que os nossos clientes têm em comum, né? Sim. Nós vendemos sistema, né? Sistema ele é ferramenta, mas acaba que todos os nossos consultores aqui, desde o atendimento de nível 1 até o consultor que vende ali na ponta, é muito importante que eles tenham uma carga, né? Eles tenham uma visão, né? Por exemplo, um cliente chega em mim e fala assim, o sistema gera DRE? Aí, aquele momento que surgem aqueles tantos pontos de interrogação, né? Mas tá, o sistema gera. Mas qual que é o efeito disso, né? Será que vai estar certo? Você tem noção de que o que você precisa é só ver o DRE, né? Analisar esses relatórios, enfim. Falando de varejo, né? A gente sabe que toda empresa que possui esse relacionamento de compra e venda de mercadoria é varejo. Hoje, pensando em pequenos, médios e grandes empresários, quais são os seus maiores clientes? O que representa essa faixa esse tamanho de empresa, porte de empresa dos seus clientes? Você atende mais os maiores, os menores? Não, hoje eu acho que 20% é daquele supermercado o pequeno mesmo, né, aquele de bairro, que a gestão é bem familiar ou bem enxuta, né? Então representa 20% hoje da que a gente tem de clientes, 10% são grandes redes e 70% é do médio, que é aquele supermercado que o proprietário já saiu um pouco da operação, ele precisa um pouco crescer, ou ele tem uma ou duas lojas e quer melhorar a gestão, né? Mas uma coisa é uniforme nisso, dependente do nível de tamanho, de faturamento, de estrutura, 90% hoje ainda nos procura só quando eles estão com problema financeiro. Mais o financeiro. Exatamente, quando ele já pegou o empréstimo, está vendendo a casa, está vendendo o carro, não tem de onde sangrar, tem 200, 300 mil de boleto atrasado, antecipação de cartão, já pegou 2 BNDES, FINAM, FCO, então só nos procura na hora da dor, infelizmente. Então 10% é aquele que quer melhorar a gestão, não tem problema financeiro, ele quer crescer, ele quer uma tranquilidade para crescer. Se preparar, né? Exatamente, 10% só. Eu acredito que hoje, assim, o nosso público, até eu queria que você explicasse isso para nós. Quando a gente fala sobre porte de empresa, nós dois aqui sabemos, né? Temos às vezes até algumas métricas pessoais que fazem a gente saber quem é pequeno, quem é médio, quem é grande. Até porque quando a gente fala de supermercado, né, tem muito supermercado que é mini mercado, tem mini mercado que você vai olhar, o cara é um supermercado, né? A gente está falando de faturamento, não de estrutura física, né? Isso. Hoje, até mesmo para quem for nos assistir e às vezes não consegue se identificar como pequeno, como médio, como grande, o que você considera hoje uma empresa de pequeno, de médio, de grande porte? Vamos falar de pequeno hoje, faturamento até uns 500 mil, né? Acima disso ele já parte tá na transição para médio, né? E eu acredito que acima de 2 milhões aí ele já seja um grande, com uma loja só ou várias lojas, né? Mas em questão de faturamento, mais ou menos isso. É um faturamento que vai medir de uma forma mais prática, né? Exatamente. Porque aí é o faturamento que vai determinar também a demanda, né, que ele tem, né? De processo, de compra, de venda, de equipe, né? Então, geralmente se segue a partir do faturamento. Né? E é muito importante a gente entender o conceito de tudo isso, porque eu tenho clientes que às vezes têm um faturamento pequeno. O que eu quero falar com isso?
a questão da consultoria, né, a gestão, a consultoria empresarial, a consultoria de gestão, ela não é determinada pelo porte da empresa, que a gente só está falando quais são os clientes que a gente mais atende. Exato. Porque eu particularmente, tenho cliente com faturamento aí de até R$100 mil, que o lucro líquido dele ali é bem maior que um cliente que tem faturamento de mais de R$2 milhões. Né? É o que faz a diferença a gestão, né? Ou às vezes o nicho que ele tem ali também, né, no segmento, né? Porque a gente fala de varejo, caso nossa especialização realmente é supermercado, né? Nosso maior know-how é supermercado, né? Mas às vezes ele está num outro segmento do varejo, ali no nicho de varejo, que acaba o faturamento dele e a entrega final para ele é muito maior que o supermercado que fatura 3 milhões. Né? Entendi. Isso aí é muito importante. Eu quis esclarecer isso bem, até porque quem nos assiste às vezes tem uma visão do seu próprio negócio, aqueles que se acham grande demais e na verdade, peraí, você não é grande ainda não. Pode ser, mas ainda não é não. E tem aquele cliente que às vezes se acha pequeno demais, né, e às vezes a empresa dele já está tomando uma medida ali que ele precisa tomar um certo tipo de atitude. Né? Analisando até, pensando no período pós-pandemia, né, acho que até hoje a gente sofre ainda uma ressaca de tudo que aconteceu, a crise financeira, tudo que gerou. A gente sabe que os supermercados não pararam, foram os nossos principais clientes, né? Mas isso tudo trouxe um impacto e isso impacta até hoje. Né? Inclusive, uma das questões que mais impactaram os nossos clientes foi o crescimento tecnológico, porque as pessoas partiram para o digital de fato agora. Né? Inclusive, assim, os empresários mais antigos deixaram de atuar, deixaram os filhos, os netos, e essa evolução tecnológica fez até com que o dinheiro em espécie sumisse. E isso, depois que isso aconteceu, acabou que os faturamentos ali começaram a ser registrados, nem que seja via extrato de banco, ou via relatório de operadora de maquininha de cartão, e a gente sabe que fiscalmente, esse volume de faturamento subindo, algumas coisas começaram a ser exigidas, né? Os pequenos começaram a ver que realmente estão partindo para médio, e aí é onde a gente está vendo essa necessidade, em que o médio, ele quer se organizar, o pequeno ele quer se organizar para ser médio, o médio quer se organizar para ser grande, e o grande ele quer se organizar para continuar sendo grande. Né? Num modo geral, até vamos tentar simplificar um pouco, pensando em pequenos e médios empresários, pequenas e médias empresas, quais são os principais problemas que você acha que essas empresas enfrentam hoje a nível de gestão? De gestão? Gestão. Pra ser bem sincero, sim. O maior problema às vezes são eles próprios. Isso aí é verdade. Por quê? A pandemia trouxe uma realidade, uma necessidade. Muitos dos nossos clientes que eram tão relutantes em ter delivery, dormiu sem delivery e acordou com delivery, porque a loja fechava na pandemia. Infelizmente, hoje a gente sabe que toda mudança brusca ela gera uma instabilidade. A gente estava falando sobre inteligência artificial, que está em todas as feiras, está na toda a internet. O Brasil ainda está atrasado demais, hoje não está preparado. A gente tem os grandes players que estão na frente com vários tipos de tecnologia, de solução, de modelo de gestão. Mas hoje, se a gente pegar hoje a pesquisa da Abras, de quantos supermercados a gente tem no Brasil, mais da metade representa os supermercados de vizinhança e gestão familiar. Então hoje está 50%. E esse 50% faz muita diferença. Então hoje a maioria do supermercadista, do empresário, ele não está preparado para a mudança. Eu costumo usar muitos termos de, como se diz, de coach, né? Mas é a crença limitante. Quando ele acha que vai colocar uma gestão, que ele vai contratar um gerente, que vai dar autonomia para o cara resolver, para ele demitir, para ele contratar, para ele comprar, para ele precificar, na cabeça dele ele está perdendo o controle sobre a empresa. Teve um caso um pouco mais específico, se depois o cliente ouvir, ele vai saber quem que é. Ele me ligou uns 90 dias atrás, bravo, querendo cancelar o contrato e tudo mais, e eu falei, mas tá bravo por quê? Não, porque ninguém da minha empresa me procure mais. Eu falei, então tá tudo certo, nosso papel a gente tá fazendo. Tá funcionando. O seu faturamento caiu? Não. Só despesa? Eu paguei menos. Ué, e aí? Então tá certo. Então a gestão ela vem para não só potencializar os resultados dele, mas também para transformar ele em dono. Porque quando o cara sai do pequeno, que ele começa na transição para o médio, a primeira coisa ele tem que ter processo para ele sair do operacional, ele ser dono, ele custa caro. A maior preocupação dele é a folha de pagamento, o custo com material de pessoas e tudo mais.
Se ele ficar ali comprando, precificando, operando caixa, cara, a cabeça dele vai ficar doida. Daqui um dia ele tá tomando tarja preta e não sabe pra onde o dinheiro tá indo e ele tá perdendo pra ele mesmo. Então hoje, na mudança, a maioria dos problemas hoje que a gente enfrenta é convencer o proprietário que ele precisa dessa mudança. E às vezes ele aceita, desde que a mudança seja na equipe dele. Porque o comercial dele não compra certo, na cabeça dele. O RH não sabe contratar, o gerente está lá de braço cruzado, não toma uma decisão, a operadora de caixa é mal educada. E a gente vai acertando tudo isso, não tem problema, a gente coloca o processo para rodar. Mas quando a gente chega nele, que ele é o financeiro, que ele mistura pessoa física com pessoa jurídica, que ele desvia dinheiro para comprar o gadinho dele, e ele não informa, que a gente pede, mas não para controlar a vida dele, mas para botar um DRE para ele, e quando a gente chega lá na última linha e fala, olha, o que impactou aqui foi isso, e é tudo dele, aí ele não gosta. Então a mudança não tem que ser só com a equipe, tem que ser com ele também. Então hoje, acho que 70% das nossas grandes dificuldades quando a gente começa um processo, ou de um trabalho, um projeto, é mudar a cabeça do proprietário. Até porque eu vejo muito assim, né? Vi muito, até hoje em dia até que eu não vejo mais não. Mas as pessoas falam muito que o Brasil vive um momento de empreendedorismo, né? O país do empreendedorismo. Olha, concordo até em parte com essa frase, né? Porque a gente vê aí uma série de pessoas que se aventuram em pular de avião e muitas das vezes sem paraquedas. Né? Sim. Porque acaba que a gente mexe muito com o ego das pessoas, né? Porque se entrar dentro de uma empresa, onde o cara às vezes está herdando aquilo ali de um pai, de um avô, e aí ele começa a destruir a empresa, entre aspas, né? E eles chegam para nós e falam assim, eu quero trocar de sistema porque eu não consigo ver o meu resultado. Com o seu sistema eu vou ter. A gente que é do comercial, a gente consegue garantir que ele consegue sim ver através de uma mudança de sistema, sim. Mas ali por trás, se não tiver um processo, às vezes ele não vai conseguir chegar com esse resultado, né? Mas quando tá no desespero, assim, é até um pouco mais fácil. Duro quando a gente chega num cliente, que o cliente está lá há 30 anos, aí você olha para ele e fala, eu sempre fiz assim. O difícil é ele receber uma orientação de uma pessoa mais nova, de uma pessoa que não tem um supermercado, mas é porque ele não entendeu o papel da consultoria ou do sistema que está ali. Então, a gente é um braço para ele. Né? Então, quando ele entende que a consultoria não está ali para tomar o lugar dele, a gente está para poder melhorar, e a gente às vezes não fala, mas a gente está para salvar o negócio dele. É trazer ativo, né, cara? Porque às vezes ele não conseguiu acompanhar o time de evolução. Não conseguiu. Seria até para a gente, hoje a gente tem esse entendimento, porque nós pregamos a ideia que ele tem que ter um CRM, tem que conhecer o cliente dele. Às vezes, vocês como software house também falam que ele tem que ter a ferramenta de CRM, e às vezes a gente comete o erro de não conseguir fazer a leitura do nosso cliente, de atender a necessidade dele. Mas hoje a gente tem esse entendimento, que às vezes é o ego que atrapalha ele, a crença limitante, e a gente tem que ir contornando e mostrando para ele que na realidade a gente está ali para ajudar ele a acompanhar a tendência. Estava falando de tecnologia, hoje cada dia tem uma coisa diferente. A gente for colocar tudo para rodar, o supermercado para, né? Então, uma coisa de cada vez. Tem clientes que a gente tem que segurar, cara. Tem um cliente meu que tudo que você oferecer para ele vai fechando, você tem um contrato. Isso a gente conquista com confiança, né? Confiança, entregando o resultado para ele, né? Não é só falando, mostrando, né? Até porque o pessoal pode estar escutando a gente falar e achar que a gente está querendo falar que é fácil fazer isso, fácil fazer gestão. Não é fácil, não. Hoje na reunião lá, o parceiro contador falou que varejo é difícil. Primeira coisa, ele tem que entender onde ele está. Se ele entendeu que varejo vai ser difícil, então ele já está num caminho bacana. Agora, se ele achar que vai ter facilidade todo dia, tá errado. Comprei um supermercado para não ficar rico. Dá pra... Vou tirar 40 mil lá, fatura 800, 1 milhão, vou tirar 40 mil. Tem que tirar. Não, você quer tirar, mas tem que entender se você pode tirar ou não, né? Hoje, assim, uma das coisas que se a gente tivesse, né, a possibilidade de chegar às pessoas e falar, pensar assim, de um grosso modo, na verdade a gente quer mostrar para os clientes assim, eu quero só te mostrar onde está o seu problema, né? Eu quero apontar para você que para onde o seu dinheiro está indo, né? As pessoas têm essa mania. Mas eu não vejo meu dinheiro, né? O meu negócio não está dando dinheiro. Poxa, mas você sabe para onde que está o maior ralo ali, né? Por onde está vazando todo esse dinheiro? Então é o papel da consultoria, né? E eu acredito que hoje existe até uma dependência da tecnologia, porque a consultoria, por mais que ela vai te montar ali uma rotina de processos, né, uma série de processos que a pessoa tem que seguir,
mas a tecnologia ela cumpre um papel muito essencial, né, em tudo isso. Né? Na verdade, a gente não pode pregar um retrocesso. Hoje, um supermercado que não tiver um ERP que dá, não fala básico porque é feio, né, mas ferramentas essenciais de compra, de controle de estoque, fechamento de caixa, que possa preencher um DRE simples, né, que possa fazer um raio-x da empresa dele, a gente não fecha nenhum contrato. Então, a gente não trabalha com planilha. Planilha, para nós, é apoio. Fazer um rendimento de açougue, depois jogar para o ERP, fazer um fluxo de caixa para costume, uma conta besta que a gente fala, né? Mas agora, controlar através de planilha, a gente não trabalha. Mas também não adianta ter um ERP melhor no Brasil e não utilizar para nada. Então, é um complemento. Então, eu acho que até a gente está com um patrocinado no nosso IG, que é onde a gente fala que se ele quiser saber como está a saúde da empresa dele, nós fazemos uma análise de graça. Nós entendemos, inclusive, que o perfil que nós hoje estamos buscando é igual a São Tomé, precisa ver para crer. Então, assim, quer fazer um diagnóstico, entender como que a sua empresa está, do seu RH até a frente de loja, a gente faz esse mapeamento. São mais de 350 itens analisados e é apresentado para ele. Então, ele não precisa pagar nada, vai ouvir, só que ele tem que estar preparado. Tem que saber como que ele vai receber essa informação, né? Porque às vezes não nos procura, porque ele tem medo de ouvir. É a mesma coisa, a pessoa está doente na casa dela, ela sabe qual que é o problema que está com ela, ela não vai no médico, ela não quer ouvir do médico. É a mesma coisa. Então, a primeira coisa, ela tem que estar preparada para ouvir, mas nem sempre o que ela acha que está na empresa dela é o que está acontecendo. E isso inibe, às vezes, de procurar ajuda. E a consultoria, ela vem para isso, ela vem para poder alertar, ser um braço, ajudar a evoluir nesse processo que ela está precisando, né? Dá o caminho, né, cara? Exatamente. É criar um modelo de gestão que seja sustentável por ela. É a opção dela. Eu quero continuar na empresa, na gestão, sou proprietário, beleza. Mas crie um ecossistema dentro de gestão que o máximo possível alivie essa carga dele e ele esteja ali com o horário macro. Quando ele tiver com a cabeça enfiada na operação, mais problema ele vai ter. É o contrário, né? Isso é importante, né? Ter esse tipo de conscientização, né, Rodrigo? Saber que quando você cria um CNPJ, né, a partir daquele momento são duas pessoas, né? A pessoa jurídica que você criou e a sua pessoa física. Separar isso é muito importante, né? Hoje as pessoas vivem nesse... É o que você falou, na onda do empreendedorismo, mas nem todo empreendedor ele é gestor, nem todo gestor é empreendedor. Então a gente tem que entender qual que é o nosso papel no nosso CNPJ. Verdade. E por trás de todo CNPJ tem uma pessoa física, né? Que é o grande mal, às vezes, da empresa. Né? Das operações, né? Das operações. A gente recebe nas nossas visitas comerciais, né? Acaba que a gente consome muito conteúdo de gestão, não a fim de sermos consultores, mas é justamente para ajudar o cliente a entender a necessidade que ele tem. Né? Hoje a gente fala muito sobre necessidades gerenciais, sobre necessidades fiscais que te levam a optar por um sistema, mas quando a gente fala sobre necessidades fiscais, elas vêm por obrigações. Né? O Simples Nacional tem ali suas obrigações dos documentos fiscais, você tem que fazer suas declarações. Embora as pessoas insistem muito em sonegar, mas muitas delas não têm nem noção do que isso pode representar para o próprio negócio dela, a saúde do próprio negócio. As empresas de regime normal também têm suas obrigações, mas pensando na evolução que o varejo chegou, as necessidades gerenciais hoje elas também se tornaram obrigatórias via sistema, né? Imagina como que você abre um supermercado hoje e o seu sistema está ali, eu vou abrir um mercadinho ali com 1 caixa, 2 caixas e vou fazer tudo na calculadora. Pô, isso não existe mais, né, cara? E as pessoas, elas não esperam, eu estou postando para falar com os clientes, olha, invista no seu negócio, faça com que a loja seja agradável a ponto do cliente ficar ali 2, 3 horas olhando e escolhendo o produto dele, mas que na hora que ele for para pagar, que ele não gaste mais do que 2 minutos. Precisa entender isso. Eu faço isso com supermercadista, eu faço isso com pessoas que vendem roupa, né? Você vai comprar uma roupa, você gasta muito tempo, você experimenta, você troca, você pega outra, a vendedora desmonta a loja para você ali, mas na hora de pagar, cara, você quer ir embora. Sim. Você não quer ficar ali em 3 vezes, fica quando? 6 vezes, fica quando? Você quer agilidade, né? Então é justamente pensando nesses processos aí que a gente traz, né, essa tecnologia. A gente percebe a estabilização dos grandes, até pós-pandemia, depois dessa crise que a gente passou aí, né,
a gente não sabe qual é o futuro, alguns especialistas aí esperam uma nova crise econômica, mas acho que se a gente for pensar nisso, a gente nunca sai do lugar. Os grandes, eles parece que eles se tornaram mais fortes, né, depois de tudo isso que aconteceu, e existem alguns rumores, já ouvi falar algumas pessoas de que esses pequenos mercados, esses mercadinhos de bairro, mercado de proximidade que a gente chama, eles tendem a parar de existir por conta desses grandes, né? Inclusive quando abre um atacadão, essas redes açaí, em alguns lugares aí, acaba que gera todo aquele burburicho ali na cidade que está abrindo, que os pequenos têm medo. Sim. Qual que é a sua visão como especialista? Você acha que essas grandes redes, esses grandes supermercados, eles conseguem atingir de forma significativa essas empresas ou não? Ele pode até, quando inaugura, ter um impacto grande, mas eu falo que o supermercado de proximidade ele só deixa de existir, no caso da região dele, por causa dele mesmo, falta de gestão. Então, assim, não é porque um grande que tem um modelo de gestão, uma grande rede, que não tem os seus gargalos, não tem os seus gaps que você pode trabalhar em cima, né? Então, eu acho que independente da evolução do varejo do supermercado no Brasil, o supermercado de vizinhança ele nunca vai deixar de existir. Então, esse que é o vizinhança, ele pode tornar um médio, pode tornar um grande, vai nascer um outro pequenininho. Sempre vai. Então, esse formato no Brasil, eu acredito que dificilmente vai deixar de existir. Há a possibilidade do grande vir trabalhar nesse formato? Sempre há. Mas eu acho que o próprio Carrefour já tentou, Pão de Açúcar, outras redes grandes e regionais, não se dão conta. Porque são formatos diferentes e às vezes para ele a entrega do resultado é muito menor de forma relativa se ele tem um grande lá. Então eu acho que hoje o vizinhança esqueceu dessa nomenclatura, vizinhança. Porque a gente vai às vezes no supermercado de bairro e a gente não encontra um horário flexível para a gente atender. Por exemplo, a gente sabe hoje que às vezes o supermercado de uma cidade do interior, quando dá 7h30, 8 horas da noite já fechou. Não fica mais até às 21, porque às vezes o cara trabalha o dia todo fora e o horário que ele vai chegar no supermercado. Às vezes quando ele chega lá às 19h30, o cara do açougue já tirou todo o balcão, desmontou todo o balcão. Chega lá no fatiado e não tem produto. Então o que adianta ser um supermercado de vizinhança se não atende a necessidade da vizinhança? Que ele tem que sair de lá e ir para o grande centro. Então ele perde para ele mesmo. E tudo isso é por falta de gestão de indicador, de conhecer o perfil do CRM do seu cliente. Uma das nossas soluções, inclusive, a gente tem um relatório que é um mapa de temperatura, onde você consegue identificar qual é o dia e o horário que você possui mais movimento, né? Então você acaba traçando ali o perfil dos seus consumidores, né? Da sua vizinhança, né? Sim. E aí você pode investir em estratégia, né? Hoje, se eu fosse falar aqui, existem muitos indicativos e muitas ferramentas que conseguem trazer resultados eficazes, principalmente em gestão de promoção, se trabalhar com promoção programada. Eu tenho um grande problema de venda de produtos matinais, né? E aí você cria uma promoção só durante a parte da manhã. São inúmeras estratégias que, para falar se funciona ou não funciona, a gente tem que testar e analisar o resultado. Mas pós a pandemia, com a situação do supermercado ser essencial e não fechar, trouxe uma onda, né, como se diz, de migração de empreendedores de outro segmento para supermercado, empresários. E na cabeça deles é comprar, botar lá para vender. Aqui em Goiás tem o vulgo na Tora, né? Então compra na Tora, expõe na Tora, vende na Tora e paga na Tora, né? E aí quando vai ver, não tem Tora nenhuma sobrando lá, porque a conta não fechou. Então, assim, infelizmente, hoje o supermercado ele tem que ter um modelo de gestão, dá trabalho, não é só comprar e vender. Existe um caminho muito tênue entre comprar e vender. E às vezes o supermercadista ele não quer pagar esse preço. Ele olha uma rede, vê um supermercadista lá que está comprando o gadinho dele, só aumentando. Ele fala, pô, ele tem aquela lojinha feia, juteada, né? Mas às vezes ele vai lá e é onde que está bem controladinho e é o suficiente para ele, né? Então o supermercado, infelizmente, tem que fazer esse tipo de gestão. Enquanto existiam aqueles donos de supermercado que, se você chegar neles e falar assim, quando você pagou aqui nesse energético? Eu paguei R$5. Como é que você vende ele? Eu põe mais 30% e foi. Aí fica difícil, né, cara? É o que eu falei, não vai mais 2 anos. O supermercadista que não quiser, não ter tempo para isso, não vou falar para finalizar, mas
entender que o supermercado precisa de uma gestão, desde de tirar um pouquinho da empresa, dividir esse valor, pague um gestor para cuidar da sua empresa, que senão não vai conseguir sobreviver. O supermercadista, ele vai ter, não é questão de entender, ele precisa entender, saber como funciona o processo de contratação para saber se o RH dele está contratando, certo? Compras, se ele está comprando de forma correta. O contador, a hora que mandar lá para eles as guias, ele precisa saber fazer uma leitura dessa guia, do que compõe aquela guia de semestre. Hoje se tornou necessário, né, Rodrigo? É obrigatório, vamos falar a palavra certa, é obrigatório. E hoje o cara não sabe quanto que ele está pagando de imposto e ele só sabe lá o valor. Quanto você pagou? 50. Tá, mas quanto que representa isso? Não sei, ele não sabe nem fazer a conta. Infelizmente é feio falar, é chato, mas às vezes ele não sabe nem fazer a conta, quanto que representa o faturamento. Hoje a gente viu um caso, né, nós visitando clientes juntos, assim, eu achei muito bacana, até para o pessoal entender, eu vou contar um pouquinho da história. A gente foi visitar um cliente em que o cara está com problema de gestão, né? Sim. E, consequentemente, também tinha uma questão contábil envolvida ali. E qual foi a primeira coisa que o contador perguntou, né? Quem é a pessoa que deve, que cadastra? Aí o cara, acho que ele foi todo empolgado, não eu cadastro, né? Aí ele falou, qual que é a tributação do feijão? O cara quis morrer, e naquele momento ele acha que ele quis sumir. Acho que ele arrependeu amargamente de falar que era ele. Né? Aí, não sei, fala, mas pô, você mexe com cadastro, não sabe? O problema não é nem saber, o problema é nem ter uma colinha, você não precisa decorar, mas peraí, eu não sei, mas peraí, vou puxar aqui, pra quem sabe. Tem um site aqui que eu bato o código de barras e vejo. Eu não só para fazer a resposta, mas isso aí é do cara do cadastro, né? Então a gente vê hoje, a gente é prestador de serviço, a gente sabe disso, a gente tem problema com a equipe, como todo mundo também tem. Mas eu acho que hoje o empresário, quando ele não cobra os prestadores de serviço de entregar aquilo que é proposto, ele está sendo omisso com a empresa dele. Então ele, como empresário, como responsável pela saúde da empresa dele, está sendo omisso. Ele não precisa entender de imposto, ele precisa saber que ele precisa cobrar, que ele pode dar informação. Se o software lá não tá fechando os números, não está tendo, o PDV está parando, e ele não cobra, não vou falar obriga, mas não fica em cima para resolver o problema, ele está sendo omisso com a empresa dele. A responsabilidade dele é a saúde da empresa. Então a contabilidade hoje, o que eu vejo, principalmente em Goiás, tem muitos parceiros contadores aí, então eles sabem que a gente é chato nesse sentido, e eu falo que hoje o papel da contabilidade não é só emitir guia, se tornou uma consultoria hoje. Infelizmente, se ele quiser manter o cliente na carteira dele, ele tem que fazer algo a mais. A gente quando começou a vender software, era meio que assim, você tem que pôr aquele negócio ali porque a Cefaz manda. Então a gente tinha aquele aspecto obrigatório que herdou da época das impressoras fiscais, que era obrigado, mas hoje acaba que a gente tem que entender de PIS e COFINS, tem que entender de CMS, tem que entender de Simples Nacional, de lucro real para poder vender esses sistemas, né? Exatamente. Eu acho que foi uma evolução que veio para todo mundo, né? Tentando assim agora entender também um pouquinho da sua trajetória, qual que foi a história de um cliente seu assim que mais te marcou positivamente, assim, uma história do seu melhor cliente, o que você fala assim, nossa, esse cliente aqui mudou minha história profissionalmente, agregou, né, na minha carreira, assim, hoje? Falar no melhor cliente seria bem relativo, porque aí pode ser que tenha algum ciúme nesse meio, né? Mas eu lembro até hoje, foi meu segundo cliente, um cliente que atendi em Minas Gerais, e foi um trabalho curto lá, que a gente fez de 6 meses na época, só a implantação de prevenção de perdas. Só que é um cliente que nós estamos hoje, completamos 8 anos de consultoria de empresa aberta, e foi um cliente no primeiro ano. Faz 7 anos que esse cliente, como se diz, ele nos indica, nos valida, mas de um formato um pouco diferente. Então, quando se pergunta, compensa contratar a consultoria? Eu falo, depende, o que você quer para a sua empresa? A pessoa fala, se ele sente que é o mesmo pensamento dele, ele dá continuidade. Quando ele sente que o cara não está interessado, ele até brinca, fala, meu amigo, eu não vou perder meu tempo falando para você porque você não está interessado. Então, assim, a gente coloca às vezes para conversar com ele como indicador aí no nosso trabalho, porque ele fala a verdade, a consultoria ela veio para incomodar. Então, incomodar no bom sentido, tirar o supermercadista da zona de conforto.
São poucas palavras que ele fala nesse sentido e ele manda os números dele. Então ele abre os números deles da época que a gente fez o trabalho e falou, olha, meu resultado era tal, vou te mandar aí um relatório e pós-trabalho foi esse. E o que eu gastei com eles foi no mínimo 1/5 de que eu consegui economizar aqui nesse sentido. Então, não falo que é o melhor, mas é porque marca porque ele continuou presente 7 anos depois com a gente, entendeu? Em um bom sentido. Então, é uma boa validação, né? Pra a gente saber se a gente está no caminho certo, né? Exato. Tem outros clientes que a gente coloca aí como nível para poder indicar. Tem gestores, porque a grande dificuldade quando a gente chega numa empresa que não é o proprietário, é um gestor, então às vezes é o gestor ficar com medo de ser demitido. É um gestor que hoje ele passou por diversas redes aqui em Goiás, hoje ele está no grupo Rio Vermelho, lá de Anápolis, que tem o supermercado atacado Empório Prime. O Empório Prime já foi cliente nosso, mas hoje é o Zanilson, ele está como diretor comercial lá. E a gente vem numa trajetória aí de mais de, hoje 2024, 6 anos que a gente conhece ele em Goiás e a gente participou de um trabalho na Rede Barbosa em 2018. E depois disso, a gente se encontrou em outras redes e sempre no sentido dele nos indicar essa rede. Entendi. Então, é o inverso que a gente encontra, às vezes, de um gestor ter medo de perder o lugar dele, ter medo de uma consultoria, ele entendeu qual é o papel e a gente é um braço dele. Então, graças a Deus, todas as empresas que ele passou ao longo depois de 2018, ele tem nos indicado aí. Então, são vários perfis que a gente pode alavancar. Tem um supermercado na cidade de Silvânia, a proprietária é formada em economia, tinha um escritório de contabilidade, herdou do pai. Quando ela chegou lá, ela falou, eu preciso de 3 coisas. Primeiro, acertar minha contabilidade, trocar de software e depois uma consultoria, porque você precisa aprender isso no mercado. Então, a pessoa com o conhecimento dela, na posição dela, às vezes poderia falar, não preciso de ninguém. E a gente foi lá e fez um trabalho. O supermercado, na época, vendia, acho que 250 mil. Você vê, 250 mil de faturamento, você fala, pô, ela não vai... Na época, eu me lembro do DRE, o que ela nos pagava era praticamente o mesmo que ela tirava da empresa como proprietária. E ela falou, não, eu preciso de vocês. A gente fez um trabalho de 10 meses lá com ela lá. Graças a Deus ela mudou, é uma pessoa que hoje a gente passa o contato. Quando o pequenininho falou, não, eu não vou conseguir pagar, eu não preciso de vocês, eu não falo com essa pessoa. Então, como se diz, cada nível, cada tamanho, cada perfil, a gente tem uma pessoa aí que pode, como se diz, trazer uma boa história. E é importante as pessoas entenderem também que existe uma visão muito equivocada da consultoria em achar que o cara vai vir só para pegar meu dinheiro ou vai cobrar um valor que é um absurdo. Né? Eu já vi muitos clientes falarem isso com outras empresas de consultoria ou com outros consultores e tal. As pessoas, né, quando pensam assim, o cara vai cobrar X. Acho que a inteligência de tudo isso, e isso até se concretiza com essa nova parceria nossa, porque eu tenho participado das negociações da Inovar com os nossos clientes em comum, e o que a gente vê é que aquilo que a gente cobra, ele é pagável para o cliente, e às vezes a gente consegue provar que o que a gente vai conseguir economizar, ele paga a gente e sobra dinheiro. Sim. Mas é no sentido de fazer com que realmente aquele valor que a gente está cobrando realmente seja um valor, não seja um custo. Fazer com que ele entenda a necessidade que ele tem daquilo, né? Ter a noção do que a empresa dele, o que está acontecendo com a empresa dele, e nunca vai acontecer de ser um valor que ele não dê conta de pagar. A consultoria é um trabalho, é um profissional, existe uma empresa, um corpo atrás da empresa, né? Uma equipe, mas ela é um profissional como você pode ter bons e ruins, como qualquer outro segmento. A gente tem uma grande preocupação, porque quando a gente faz o mapeamento da situação da empresa, a gente sabe os gaps que a gente pode atuar e o que a gente, por exemplo, mudar ali uma coisinha, o resultado dela vai lá em cima. Só que você nunca vai ver alguém da Inovar prometendo um percentual, um valor, quer ser de redução, de aumento. Por quê? O supermercadista não é do supermercadista, é do ser humano. Ele às vezes fixa só naquilo que interessa para ele. Então, se eu falar para ele assim, a gente sabe que às vezes pode aumentar 20% do faturamento dele. É mágica? Não. É só acertando a precificação, a compra e a exposição de produto, acertando a escala, com indicadores da hora que vende, a hora que não vende, a gente sabe que o resultado
pelo que a gente tem de vivência, sabe, 20% a gente consegue ali. Mas por que a gente não fala isso? Porque ele vai focar nesses 20%. E às vezes esses 20% ele vai chegar ao longo de 10 meses do projeto. Ele quer para semana que vem, porque ele quer terminar de pagar os boletos que estão atrasados. E ele só foca naquilo. Ele só foca naquilo. Então hoje a gente sabe que ela se paga, né? Então a gente sabe que se paga. Ela só não se paga quando um que faz parte do projeto não entende qual é o papel da consultoria. Nós tivemos aí, chato falando, mas no ano passado a gente teve aqui em Goiás 3 projetos. Nós fomos lá e cancelamos o projeto, né? Por quê? Por mesmo motivo. Eram empresas que estavam com problema financeiro, eram problemas que o proprietário estava dentro do negócio, eram proprietários que não eram do segmento e caíram de gaiata no negócio, mas que na hora de assinar o contrato com a Inovar é como se estivesse passando a empresa para nós. Tudo aquilo que eles deixaram de fazer desde que eles adquiriram a empresa, eles queriam que a gente fizesse em 3 meses. Acho que é mais. Tá? Ok, beleza. Mas não deixaram de tirar da empresa lá e sangrar a empresa toda semana. Não deixaram de ter o padrão de vida deles. Não entenderam que eles precisavam recuperar a empresa. A gente atendeu o primeiro mês, beleza. O segundo não pagou, atrasou o pagamento. Eu mantive o atendimento do mesmo jeito e cobrando. Faz isso, faz aquilo. O consultor lá. Quando deu 60 dias em atraso, que venceu a segunda, eu falei, mas peraí. Segura aí. Não precisa me pagar. Só me manda a sua conta de energia e de água atrasada na sua casa também, viu? Me manda a fatura do seu cartão em aberto 60 dias. Eu falei, não, eu sou o financiador do seu sonho. Se você não está se doando para o seu negócio mais do que a gente, não precisa da gente trabalhar, não. Então, infelizmente, o que acontece às vezes, a pessoa assina um contrato com você, quer que você seja um financiador do projeto deles. Mas quando acontece que a gente vê o cliente lá se doando, trabalhando que nem doido, a gente faz um esforço, segura as pontas até que o dono dá, parcela o que está em atraso e bola para frente. Um exemplo disso, eu não vou contar o nome, porque senão o pessoal vai saber, mas quando ouvir vai saber de quem eu estou falando. É um cliente que a gente teve em Aparecida de Goiânia, eu mesmo atendi eles na época da pandemia. Eles vinham de uma situação confortável de venda, mas tinha acabado de fazer um investimento paralelo. Era no supermercado e compraram uma papelaria e um aviamento. Aí o que fez? Sangrou o supermercado para comprar isso. Nesse meio tempo, estava trocando de software. O software falou que precisava mudar de regime tributário, porque o contador também estava apertando para ter mais recorrente. E o cliente não tinha estrutura nenhuma, nem de processo, nem emocional mesmo, de gestão para fazer isso. E a gente entrou nesse meio, eu mesmo atendia. Foram 10 meses, cara, de muita sofrência, porque eu vi eles sofrendo ali, tirando o essencial, a comida para casa. E tinha momentos que eu vi que podia atender mais, e foram clientes que eu acompanhei a evolução. Isso aí foi em 2000, no ano da pandemia, 2020. 2020, Exatamente. Hoje nós estamos com um contrato novamente lá, quase o dobro do contrato, valor financeiro do primeiro. Eu estou com um consultor que está acompanhando, eles estão mudando de prédio, a loja vai triplicar o tamanho. Isso aí é o que traz a satisfação, né, cara? Então, assim, é um cliente que eu falo assim, pô, valeu todo o esforço. E eu nos indico, hoje ela fala, pô, os caras são chatos, custo, valor, sofremos na pele, mas valeu a pena. Isso porque ainda são meio teimosos, algumas coisas ela não fez. A proprietária comercial não faz a compra no sistema ainda não, ainda está no lado. Mas é um perfil de cliente que a gente, se tiver, nunca me atrasou, tá? Nunca me atrasou um boleto. Isso já é um bom indicativo. Só que se tivesse atrasado, eu ficaria muito quieto, porque eu viro o esforço e o acompanhamento. Então hoje, o maior disciplinado às vezes é o próprio proprietário. Então assim, cancelamento de contrato hoje é só se for por causa que não quer nos pagar, porque é, como se diz, é irresponsável o seu negócio. Até, inclusive, eu costumo brincar, né? Tem clientes que quando a gente vai pegar, até com o software acontece isso. Porque eu disse, o nosso nível de instrutoria é como se diz assim, é uma iniciativa de consultoria, acontece algumas coisas. Mas a vontade que a gente tem é de falar para o cara assim, ó, vou te dar uma passagem para as férias, você vai pegar a sua esposa, seus filhos, a sua família, você some daqui uns 90 dias, né? Me dá a carta branca, deixa a senha no cartão do banco, que eu vou administrar isso aqui, quando você voltar você vai ver que traz resultado, né? Às vezes a gente brinca muito com esse exemplo, mas é o que realmente faria
jus, né, para o cara enxergar que o problema realmente é ele, né? É o que eu estou falando, o supermercadista tem que entender, no modo geral, o empresário, né? Mas o supermercadista tem que entender que, independente se ele está na gestão ou não, a responsabilidade dele é a saúde da empresa. Então, se a empresa hoje está sendo sangrada, é responsabilidade dele sanar esse sangramento. Então, se ele não consegue, traz pessoas. Quando trouxer pessoas, dê a liberdade para as pessoas fazerem o que precisa ser feito. Às vezes ele barra. Às vezes você está lá, você encontra alguma situação com um profissional do comercial, do financeiro, e na hora que você fala que, ó, o problema está aqui. O que eu vou fazer sem essa pessoa? Você vai mexer no confortável dele, né? Faz 15 anos que tá aqui e tal, e eu não tenho outra pessoa. Beleza, então continua lá. Aí passa lá. Já aconteceu de contratos, a gente finalizar todo o trabalho de implantação de processo e no final a gente fala, olha, a sequência de tal departamento depende disso, beleza. E passar um ano e o cara tá lá quebrado. Aí quando a gente vai ver, que ele chama a gente, grita de novo, chega lá, mas essa pessoa tá aqui ainda? Você entendeu? Aí é bem complicado. E pensando também assim na sua trajetória, qual que é a história do seu pior cliente? Aquele cliente assim que fala assim, nossa, Eduardo, isso aqui acabou comigo, tive que sair nos lucros. Graças a Deus, hoje, assim, eu não vou falar os piores, mas as experiências ruins é quando a gente tem que cancelar por causa dessa, eu falo, irresponsabilidade do proprietário. Né? Então, assim, ao longo aí da nossa trajetória, graças a Deus, a gente tem 3 diferenciais. Primeiro que nossos trabalhos, a gente não chega com uma cartilha, um manual do Ctrl+C, Ctrl+V. Nada é padrão. Claro, a gente tem um conceito, tem algumas métricas, mas nada é padrão. Então o cliente fica tranquilo porque a gente não chega aqui e não vai entregar um manual para o funcionário dele ler. Também isso é um diferencial. O segundo diferencial nosso, todos os nossos consultores são consultores de atuação. Então tiveram suas formações aí acadêmicas, seus cursos profissionalizantes de aperfeiçoamento, só que hoje 80% do que a gente aplica é realmente aprendido no dia a dia do varejo. Experiência. Experiência. Então ou ele foi gestor comercial, ou ele foi gestor operacional, ou administrativo com visão. Né? Então, nenhum só trabalhou numa empresa. Então a gente trabalhou aí em grandes plays, e direto eu estou chamado no LinkedIn, alguém que trabalhou comigo no Carrefour, no Pão de Açúcar, e está se aposentando agora. Ô chefe, tal. Eu vou te indicar aí uma rede pra gente mudar. Por quê? Porque senão o cara é fantástico, o cara vai pegar ali algum relatório, um BI, um DRE, vai esmiuçar ali, vai fazer uma palestra aí, um workshop de 4 horas. Mas ele vai querer transformar todo o cliente naquele que ele tem o conhecimento. Né? Então não adianta. Então ele consegue, quando ele tem várias experiências de atuação, pegar o conceito dentro de uma diversidade, de uma estrutura, saiu fora do trilho e voltar para o trilho. Então ele consegue se adaptar. Então a outra característica nossa, que a gente bate muito na tecla é que todos os nossos contratos não têm multa de quebra de contrato. Então aqui a gente também tem essa cultura. Acho que a fidelidade ela é muito mais garantida com a satisfação. Eu acho que assim, começou o trabalho, não viu aquilo lá, chega no início do mês e fala, não vai dar certo. Não faz sentido, né, cara? Ficar pagando por algo que não está dando resultado. Faz 8 anos a gente nunca teve uma quebra de contrato por causa desse motivo. Teve por problema financeiro, outras situações, venda de loja, mas por isso não. Então, assim, por nós termos essa política, a gente nunca teve um trabalho assim que foi o pior. Eu acho que toda situação que a gente tem, que eu posso falar que foram experiências não tão boas, foi quando a gente chegou ao ponto de falar pro cliente, falar, pô, eu vou ter que cancelar, você não tá me pagando, bicho. Sua vida, você tá viajando, você tá fazendo isso, fazendo aquilo, não tá me pagando. Então, essas são situações ruins. Mas são situações que, assim, graças a Deus ainda tem um jogo de cintura, alguns aceitam numa boa, falam, pô, é verdade, vamos parar por aqui que senão vai aumentar a dívida, outros não gostam muito, mas faz parte do negócio. Parte do negócio, né? A gente sabe que essa falta de entendimento que os empresários têm, elas acaba que no início do relacionamento, que a gente, acho que a mudança de sistema, a implantação de um sistema ou a contratação de consultoria, ela começa igual um namoro, né? A gente tem que conhecer, diagnosticar, participar,
E acaba que a falta de conhecimento que os empresários têm é de costume eles atribuírem as responsabilidades a nós. Sim. Estou trocando de sistema e meu problema não resolveu. Contratei a consultoria tem 2 meses não resolveu. Tudo tem um prazo, né? Tem um motivo. Hoje, para você, a tecnologia, o sistema de gestão, né? Aquela ferramenta de PDV, de caixa, de controle de estoque, de controle de venda, em que momento da mudança desse cliente, né, tanto ela inicial quanto depois, acontece a maioria depois que o pessoal está com muito problema mesmo, né? Mas aonde você acha que se encaixa a tecnologia dentro de um processo de implantação de rotina, de processo? Você acha que... eu sei que a gente não tem aquela cultura de sair tirando outros profissionais do meio daquele negócio, né? Mas o quão importante você acha que é a tecnologia nas implantações das suas rotinas, dos processos que vocês criam, da consultoria que vocês prestam? Você acha que, só para encerrar a pergunta assim, isso tem que acontecer de imediato, não é tão importante, ou é a última coisa que vocês pensam? Na verdade, você conhece, você sabe que hoje a gente tem uma política de trabalho de dar resultado dentro da estrutura do cliente. Né? Então, a gente é parceiro da Legal, assim como parceiro de outras software houses a nível nacional também. E a gente tem a política de chegar no cliente e entender qual é o perfil dele. Então, a gente vai fazer uma análise do que ele tem de solução hoje, de ferramenta e tecnologia, porque 50% hoje do nosso trabalho é voltado à tecnologia. A gente pega a sua ferramenta e potencializa através de processo. Então a gente depende, 50%. Como eu falei, a gente trabalha com planilha. Mas às vezes ele tem um software ali, né? Então, aonde ele quer chegar? Então eu falo, cara, eu não tenho dinheiro de trocar de software. Beleza. Então a gente pega e vai trabalhar. Só que aí a gente chega num momento que a gente está limitado. Eu falo, olha, você estava aqui, hoje você está aqui, e para chegar lá você precisa melhorar seu software. Então, às vezes, nós estamos lá, a gente também cria um cronograma. Às vezes, no início do projeto, ele não tem dinheiro, mas porque ele não tem indicador, ele não sabe o que ele tem em caixa. Ele nem sabe que não tem dinheiro. 6 meses depois, ele já está lá com 40% de processo rodando, ele já viu uma luz no fim do túnel, e a gente faz a indicação de algum parceiro para vir para atender a necessidade dele, e a gente estando lá, a gente sabe, assim como a gente também abre mão algumas vezes de um valor, ou de um parcelamento, alguma coisa, o parceiro também vai fazer. Se ele está acostumado a parcelar 5 vezes a implantação, ele vai parcelar em 10. E tem o fato ainda, às vezes, da gente ser parceiro, ter um comissionamento de indicação, dar um desconto pro cliente, o cliente fala, pai, eu achei que ia ser caro, não vai dar para dar. Aí acaba a gente criando um momento para ele não ser tão doloroso essa mudança, porque o problema não é a mudança de software em si. É a dor na cabeça dele, às vezes, está fazendo um investimento, tem um custo, ele não está tendo a materialização desse investimento, porque a materialização é com indicador. É diferente de um produto que ele pega, precifica, faz uma ponta e vê ele toda vez abastecendo, é diferente. Então, às vezes, a gente consegue fazer essa situação, ele conseguir materializar aquele investimento que ele está fazendo e ele vê o retorno que ele imaginava que não teria, mas vê ali através dos números na mão dele, entendeu? Hoje mudar de sistema, mudar de contratar uma consultoria, né, uma empresa que vai ajudar a mostrar o resultado, é importante as pessoas entenderem que é doloroso? É fácil? Não, mas é possível. Né? É interessante que pense muito bem ao fazer qualquer uma dessas coisas. Né? Vai contratar vai mudar de sistema. Eu sempre falo para os clientes, poxa, o que é que está te atrapalhando hoje? Não muda de sistema por trocar, não. Né? Veja o que você quer alcançar com isso. Né? O que dói mais hoje? O sistema é ruim, demora demais para fazer venda, demora demais para aquilo. Então, beleza, eu estou trocando de sistema para melhorar o seu fluxo de atendimento. Né? Depois que mudar, tira um tempo, analisa se essa mudança aconteceu dentro da sua empresa, né? Para que realmente faça sentido tudo que você faz. Né? Mas de forma assertiva, todos os clientes nossos que falam que quer trocar de software, ele nem sabe o que ele quer trocar. E quando ele fala, porque não presta tudo, a gente entra lá no chat de suporte, mais de 75% dos chamados de suporte, o problema não é a ferramenta. O problema é a pecinha que está ali atrás. É o processo, né, cara? É o processo. Então, assim, o cliente, problema no suporte. A gente tem problema com todas as pessoas, todo mundo tem problema com pessoas. Mas o que está com problema no suporte? Quando a gente vai lá ver, o problema é processo.
ferramenta por ferramenta, você usou tudo, você chamou, pô, é uma parceria, chama o cara aqui, fala, pô, todo mundo queria melhorar isso. Nem tudo se cria, uma coisa se copia, fala, pô, eu participei de uma apresentação de tal RP, eu vi essa ferramenta, desenvolve para nós. Pra que eu vou trocar assim? Mas não, eu quero trocar. Aí ele troca pro cara, até a equipe dele acostumar. É tudo questão de análise, né? Inclusive, por exemplo, uma vez, eu compartilhar uma experiência aí com o pessoal, com você também, como a gente atende a nível Brasil, existem lugares que a gente vai implantar o sistema e quando a gente vai implantar, existe um checklist, né, que a nossa equipe de implantação ela vai analisando o que cada empresa usa, qual que é a rotina de cada uma, para saber até o que parametriza dentro do sistema e tal. E é comum que as empresas não deem acesso à abertura de gaveta para os operadores. É comum aqui, Goiás, Minas, as empresas aqui perto, né, de Itumbiara. Só que quando a gente começou a atender algumas empresas no Nordeste, quando falava disso, não, tem que estar liberado. O operador de caixa aqui pode abrir gaveta. Aí nós fomos entender, por que isso acontece? Não, porque aqui tem uma grande onda de assalto e se a gente for criar uma burocracia, que às vezes é chamar um fiscal para abrir a gaveta, a operadora leva um tiro. Exato. Então, assim, são coisas que vai depender do processo. Sim. Outra coisa que é muito questionável dentro da rotina de supermercado é a troca de mercadoria. Tem gente que separa uma lojinha, um cantinho ali, para fazer todo o processo de troca de mercadoria. Tem uns que já libera para os caixas fazerem. O que você tem que entender é qual que é o efeito que tudo isso vai trazer na sua empresa, né? Tem gente que fala para mim assim, e troca? Como é que eu faço troca no sistema? Olha, aqui está o botão de troca, mas você precisa ver com o seu contador o que você vai fazer com essa troca. Você precisa validar comercialmente se esse produto realmente foi compro dentro da sua empresa. Então, assim, qual que é o seu processo, qual que é a sua rotina? Quando chega um cliente aqui e sinaliza, eu quero trocar, e aí? Né? Manda pegar lá um parecido na loja, deixa esse tempo. Deixa por lá, um pelo outro, troca produto por produto. Já era, mas isso é muito bacana mesmo de entender. Uma coisa que nós temos muito em comum, né, a Legal e a Inovar, e o Eduardo e o Rodrigo, é que nós vivemos por causa das empresas, né? O nosso sonho, aquilo que nos motiva, além do dinheiro, né? Que todo mundo trabalha com dinheiro, né? Exato. Outra coisa não. Mas às vezes aquilo que nos traz um pouco mais de emoção, né? Durante o nosso dia a dia, quando a gente vai analisar o resultado, ou quando a gente pega o feedback do cliente, trazer esse sucesso das empresas é importante porque se elas não vão bem, consequentemente a gente não vai bem. Uma coisa que eu sempre analiso é que às vezes as pessoas elas não estão preparadas para receber aquilo que nós temos para oferecer. Né? O problema de gestão, a falta de gestão, mais de 90%, né? Você não gosta muito que eu falo de indicativos, né? Mais de 90% aí das empresas que não entendem essa necessidade de gestão é o maior problema que a gente tem hoje. Né? E pensando em todo, né, no comércio varejista como um todo, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma dica, um tapa na cara aí desse pessoal que às vezes não entende essa necessidade de gestão. Eu visito muitas empresas assim, sabe? A vontade que eu tenho é de falar pro cara assim, eu não preciso de você não, cara, você precisa de mim. O meu produto, você precisa muito mais de mim do que eu de você, né? Então, a gente sabe que é maioria e o que você poderia deixar de mensagem assim, para esses empresários aventureiros, né? Tinha uma comparação meio chula, mas eu acho que tem se aplicado muito ultimamente. Tinha uma funerária em São Paulo, na cidade, que tinha um slogan. Não deixe de fazer hoje o que amanhã alguém precisar fazer para você. No caso, é os planos funerários, né? Uhum. Então, assim, o que eu falo pro supermercadista? A dor de você engolir teu ego e reconhecer que você precisa de ajuda é muito menor que a dor da falência. E isso não é uma praga, não é desejando mal. Se você não tomar a decisão de se profissionalizar hoje, ter os indicadores da sua empresa na sua mão hoje, você não vai durar mais 2 anos no meio do supermercado. Eu vou falando de forma saudável. Tem gente que a gente sabe que se arrasta aí quase 10 anos. Uhum. Porque hoje tá muito, você pega um empréstimo aqui,
Tem pessoas que eu conheço supermercadista que hoje ele deixou de se preocupar com compra e venda. Hoje o barbarismo dele é de qual banco ele vai pagar. Ele pega um dinheiro no banco aqui, pega 12 meses de carência. Aí quando vai terminar aqui, ele já pega outro, paga aqui assim, e fica desse jeito, né? Então, assim, não é porque eu trabalho com isso, não precisa ser inovar, não precisa ser o Rodrigo, alguém da nossa equipe, mas busque informação, busque entender um pouco como que está a saúde do seu RH, a saúde do seu comercial, chame o seu contador, tenha uma conversa, peça algumas explicações. Se ele gaguejar um pouquinho, é um sinal que você precisa de outras pessoas e não vai deixar de ser uma boa pessoa, só não é o profissional habilitado para poder te ajudar. Entre para dentro, entenda como está sendo a precificação, veja como o teu caixa está tratando o teu cliente, liga para um cliente que fez um delivery da tua loja, como que foi a entrega lá, entenda realmente como que está a saúde do teu negócio. Opa, eu não tenho mais hoje tempo e nem cabeça para fazer isso. Então, coloque alguém da sua empresa para ser esse porta-voz hoje, né? Como você chama? O sucesso do cliente? É o sucesso do cliente. Sucesso do cliente. É uma pós-venda, né? Exatamente. Precisa ter isso. Só vai conseguir se manter num negócio de supermercado quem entender dos indicadores. Ponto. Não precisa ser expert. Não precisa dar aula. Não precisa fazer podcast. Não precisa fazer workshop. Só entenda dos seus números. E como que você sabe se você está bom ou ruim? Vendo o vizinho. Então, principalmente em Goiás, hoje tem uma crença limitante hoje de você não fazer network com o supermercadista. Se você for hoje numa roda de supermercadista, é um contando mais vantagem que o outro. O ego. Eu vendo mais isso, eu perco isso, eu comprei isso. Para, gente, vamos falar a realidade. A gente sabe disso. Tinha um encontro na Feira da Aves no ano passado e eu vi 3 supermercadistas comentando um negócio e do lado estava o gerente um diretor do Safra. Coincidentemente, os 3 eram clientes dele. E eu vi ele rindo. Depois ele saiu e falou: não, os 3 ali contando mão de mim, tá tudo devendo lá no banco. Não vou falar que é o diretor, porque eu não saber quem que é. Mas tudo é contar vantagem. Faça o network de verdade. Cara, não precisa abrir os seus números. Eu vi lá a sua exposição do seu hortifruti. O que você tá falando diferente? O que você tá comprando, cara? Beleza, legal. Sua padaria top de linha, cheguei lá, um cheiro diferente. O que você está usando lá? Qual é o fornecedor? Precisa falar quanto que você está pagando, o que você está... É network, opa, legal, passei na sua loja, atendimento legal, o que você está treinando lá? É interno? É uma consultoria? Fazer realmente um benchmark entre eles para um crescimento mútuo. Cara, não adianta, você pode ter a loja aqui e o cara na esquina. Você já viu que quando tem um McDonald's, abre um Burger King, os dois estão lotados? Não tem o pior, o maior, o melhor. Então não adianta falar que essa concorrência saudável vai fazer com que os dois cresçam. Tem cliente para todo mundo. Tem cliente para todo mundo. É por isso que os atacarejos hoje estão abrindo, estão vendendo pra caramba. É por isso que às vezes o atacado, distribuidor, estão abrindo uma portinha lá e vendendo. Existe oportunidade para todo mundo vender. Então, a minha sugestão, a minha dica é busque informação. Não quer contratar uma consultoria, não quer apostar no software que tem no ERP, vá para a internet, mas filtre o que vai te agregar, não escute qualquer bobagem, não tente implantar tudo, porque às vezes sua loja não tem perfil disso. Filtre o que lhe interessa, vai te abrir a mente. Isso aí já fala de Albert Einstein, que uma mente que se abre uma vez, ela não volta ao tamanho original. Uma vez que ele tentou algo diferente na loja dele, deu certo, ele vai começar a apostar. Então hoje, a maioria dos nossos clientes são clientes que começaram a fazer algo porque ouviu alguém falar. E ele viu que deu certo. Aí ele foi tentar algo diferente, não deu certo. Aí não conseguiu e buscou a consultoria para ajudar ele. Então, busque informação, procure saber dos indicadores, que eu tenho certeza. Você não precisa crescer, não quero abrir outra loja, não tem problema. Mas você vai conseguir manter a saúde da tua empresa por um bom tempo. E até um resumão, né? Seja sincero com você mesmo, né? Você, às vezes, tenta se enganar que não precisa de consultoria, que não precisa mudar de sistema, cara. Você é realista, né? A gente fala de sistema, fala de consultoria, mas na verdade eu preciso de ajuda. Então, não quer consultoria? Contrata um profissional, o cara com bagagem, sentou lá, passa pro cara ali e falou: você vai ficar o dia inteiro na minha empresa hoje, eu quero que você me entregue um relatório do que você mudaria. Esteja preparado. Né? E se o cara te convenceu um pouco, despertou interesse em você, contrate ele.
Hoje tem a modalidade, antigamente tinha essa burocracia da CLT para os grandes salários, né? Faz um contrato PJ com esse cara, coloca lá, se você tem algum indicador, coloca a métrica para ele, fala, os 3 primeiros meses eu não vou te colocar a meta não, mas a partir do quarto, quero buscar isso, no quinto, no sexto, no sétimo, e às vezes alguma premiação atrelada a isso, o cara vai tocar o pau. As conquistas, né? Mas dê liberdade para ele trabalhar, não fique amarrando o cara também não, porque às vezes o cara entra para trabalhar, o dono não deixa ele nem saber o que ele tem de história, quanto foi a venda. Quer que o cara adivinha, né? Descobrir. Ai, não dá, mãe de nada não dá não. Rodrigo, então é isso. Eu queria aproveitar esse momento, né, até para uma forma de agradecimento do Neemias para entregar aqui. É um singelo presente. Até se acho que, não sei se você percebeu, mas a gente andou te observando lá na sua casa, saber o que você faz. Mentira. Você gosta muito de café, então eu trouxe aqui uma lembrancinha aí para você lembrar da gente ali, né? Saber que a gente faz parte, assim, né? Eu acho que qualquer tipo de parceria é válido, né? A gente construir esse relacionamento, esse network que a gente vive, né? Hoje a gente passou um dia juntos, amanhã a gente vai estar junto com a nossa equipe aqui. Essa troca de experiência agrega muito, né? Então, uma forma de agradecimento aí pra gente de estar participando aqui com a gente, trazer esse brindezinho aí pra você. Show de bola. Muito obrigado. E é uma notícia de primeira mão. Logo a gente está lançando nosso próprio BI, Audax, e vem com uma proposta diferente. E a gente já vai firmar um compromisso que todos os clientes aqui da Legal vão ter 0 valor de implantação e o primeiro grátis para degustação, se quiser. Show. Vem no primeiro formato bem simples, são dashboards de compra, venda, por horário, vem no dashboard ali um alerta quanto que ele vai pagar de imposto ali, possivelmente dentro da realidade do exercício dele. Até para ele comparar, né, com a realidade. Então é uma ferramenta que vem para poder facilitar, então pela nossa parceria, né? Isso. Então a gente vai ofertar para todos os clientes da Legal 0 valor de implantação, né? Desde que se enquadre ali dentro do perfil de info que ele tiver, né? Depois a gente vai passar as especificações. E o primeiro mês grátis ali para ele degustar, tá? Então, e durante esse mês que ele estiver degustando, uma vez por semana a gente vai colocar um consultor para pegar os indicadores dele e enviar o feedback para ele ali. Então, uma vez por semana, ele vai pegar o realizado, né, e falar, olha, o seu indicador é esse, o ideal seria esse, a possível causa do que o seu está é esse, e o que você pode fazer para melhorar seria isso. Então, durante 4 semanas a gente vai aplicar isso. Na prática, né? Exatamente. Isso é muito tá bom. Isso aí é... Logo, eu acho que mais 30 dias a gente esteja finalizando os últimos detalhes. Então, no máximo 60 dias, poder já enviar para os seus clientes aí, tá legal aí. Quem tiver interesse, a gente vai fazer para poder entender um pouco mais dos indicadores e ter uma ferramenta que complementa. Então, lembrando que o BI não vem para substituir o ERP. É um complemento para pegar o que os processos geram na empresa através do software e dar uma mastigada. Em vez de ele ficar puxando vários relatórios, ele vai olhar ali numa tela só, como se fosse o Big Brother, né, dos departamentos, e olha ali no dashboard, opa, como que está minha venda, como que está minha compra, e tomar ali uma decisão um pouco mais assertiva, tá bom? Obrigado, fica à disposição, tanto eu como toda a equipe da Inovar. Hoje a gente está presente em 14 estados, temos aí clientes que podem fazer um benchmark também com seus clientes para entender. E todos os seus clientes que quiserem fazer uma análise gratuita da situação dele, depois a gente está à disposição de forma planejada, a gente coloca. Nós temos algumas informações, alguns indicadores que a gente busca e apresenta para ele sem compromisso nenhum. Às vezes o que ele precisa no momento é só um norte para ele endireitar ali o que ele pode estar fazendo diferente e depois melhorar, e quem sabe no futuro a gente chegar no momento ali e ajudar ele a alavancar o negócio dele em proporção um pouco maior, tá bom? Show de bola. Muito obrigado. Olha, Rodrigo, nós temos muita gratidão pela parceria, né, e deixar aí para os ouvintes que isso é só o começo, né? Acho que o Rodrigo, se ele tinha muito trabalho, agora a gente vai dar muito mais ainda. Opa! Nós estamos começando com um projeto novo, pessoal, de trazer informação. A gente acredita que informação seja tudo, né? Sim. Então, agora em fevereiro, nós estamos fazendo nosso primeiro workshop legal, né? A gente quer trazer uma ideia de descomplicação do varejo, as pessoas entenderem que dá para ser simples isso. E nós vamos trazer especialistas, né? Pessoas que realmente entendem do assunto, para passar ali um pouquinho do que a gente pode fazer, qual que é o nosso know-how, né? Então eu quero trazer especialistas de diversas áreas
Acredito que a Inovar tem muito para agregar, para somar com os profissionais que lá tem, para trazer conhecimento. Então nós vamos fazer o primeiro agora, um especialista em açougue, né, que vai ali conversar com os clientes, com as pessoas que são dessa área, para mudar realmente alguma coisa. Então, pessoal, fiquem atentos aí nas nossas redes sociais. Queria até aproveitar esse momento. Se você está assistindo a gente aí pelo Instagram, nos siga. Se você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, utiliza os vídeos ali para comentar a sua dúvida. Às vezes você está assistindo um podcast, surgiu uma dúvida, comenta ali, né? Se for algo para mim, eu vou responder. Se for algo para o Rodrigo, eu vou mandar para ele responder lá. No nosso YouTube também a gente tem vários vídeos ali trazendo algumas dicas, alguns cases de sucesso, o nosso dia a dia, né, com os nossos clientes. Então, queria dizer que esse espaço é livre para você que não conhece a Legal, você que não conhece a Inovar, para tirar a sua dúvida, para comentar. Nós temos ali diversos especialistas da área comercial que estão disponíveis, né, para vocês que têm dúvidas. Então, pode chamar, pessoal, não tenha medo de fazer pergunta boba não, porque a gente é acostumado com isso e vamos para frente, vamos trocar ideias ali. Também, Rodrigo, aproveitando a oportunidade, nós vamos colocar na descrição do vídeo, mas às vezes as pessoas já estão ali assistindo, as pessoas conseguem te encontrar ali no Instagram ou no site. Qual que é a rede social mais fácil ali do pessoal? Os dois hoje, a gente está presente em todos, né? Só o YouTube que a gente realmente está um pouquinho parado, a gente vai começar a colocar algum conteúdo, mas hoje os dois formatos é o site, inovarvarejo.com.br. Então lá tem as áreas de atuação, o que a gente pode ajudar, e tem os formatos que possam nos atender, entrar em contato, tanto por e-mail como também o link direto no WhatsApp da empresa. Ou a nossa rede social, que é o Inovar Varejo, né? Ou Inovar Varejo, que é o Instagram, que ali quase todos os dias a gente tem um conteúdo diferente. Não são soluções finais, né, para o cliente, né, mas são dicas para despertar o interesse dele, né? Então a gente está colocando ali quase todos os dias, eu acho que toda sexta-feira, não sei, quinta ou sexta-feira, eu me recordo, a gente abre uma caixinha de perguntas, então sempre enxurrada lá de dúvidas, de porcentagem de faturamento, imposto, RP, processo. Então tem vários formatos de você abrir a sua mente com a melhoria. Então a gente está sempre à disposição lá. Muito bacana. Aproveitando, né, que uma das dicas que a gente falou aqui durante a nossa entrevista foi assim, a gente sempre saber agregar na vida do outro, né? E acaba que o nosso público, Rodrigo, tem muitas pessoas que às vezes elas não são donos do negócio, mas é o gerente, é o cara ali do financeiro, ou ele tem um amigo que é um empresário. Então, se você está assistindo, você não tem o próprio negócio, mas que você conhece alguém que tem, manda o link do vídeo, né? Sim. Ajude alguém a evoluir o seu negócio. Às vezes a pessoa está passando por aquela dor e não sabe, né? Sim. Então utiliza lá. As nossas redes sociais também vão estar aí na descrição do vídeo. Chama lá, tem, inclusive nas nossas redes sociais tem um link que fala direto comigo, tá? Eu sempre estou à disposição, eu gosto muito de estar ali, né, falando interagir com a galera ali. Então é isso. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos estar mais vezes juntos aí, não somos não. E, pessoal, muito obrigado aí para quem assistiu. E deixa aí o seu comentário, a sua dúvida. Não esquece aí de nos acompanhar. Sempre a gente vai estar trazendo novidade. E eu tenho certeza que a nossa intenção é a gente estar alcançando, que é sempre agregar ao pequeno varejista. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.